ao Descontraídamente. Olá às minhas queridas amigas que estão comigo nesta caminhada. Isto é um podcast. Para quem ainda não percebeu, este é um podcast que nós vamos falar sobre hipnoterapia. Sobre hipnoterapia, de hipnoterapia e não só, não é? Da vida, vamos falar de muitas coisas. Nós falamos sempre muitas coisas. Comigo tem a Mónica. Olá. Tem a Ana Luísa. Olá. A Isabel. Olá. E a minha querida Inês. Olá. E eu sou a Diana. Antes de mais, eu sou a Diana, sou hipnoterapeuta e todas nós somos hipnoterapeutas. Portanto, nós conhecemos-nos a fazer a formação de hipnoterapia e tornámos-nos amigas, conversamos muito sobre a vida e eu achei um dia que seria uma boa ideia. E que tal nós partilharmos estas coisas que nós conversamos todas juntas aos jantares e tudo mais com outras pessoas que podem tirar proveito e tirar coisas boas daqui. Portanto, antes de mais, muito obrigada por ter embarcado nesta aventura comigo. Muito obrigada a nós por nos teres feito este convite e este desafio que nos vai tirar a todas da nossa zona de conforto, porque nenhuma de nós até hoje tinha gravado um podcast, portanto isto é uma novidade e vamos todas crescer com isto. E eu, da minha parte, tenho-te a agradecer este convite. Nada, obrigada a vocês. Porque eu tenho uma questão com a exposição. Esta é uma realidade. Portanto, a exposição para mim... E acho que és única aqui entre nós. A exposição para mim é daquelas coisas. Praticamente só. E é uma saída da caixa assim muito abrupta, não é? Porque isto mexe aqui com uma série de questões minhas. Provavelmente também... Nossas. Sabes o que é que pode ajudar? Minhas hipnoterapia. Exato. Já ouvi falar. Pode usar essa situação. E como é que ela surgiu na vossa vida, já agora? Porque isto é sempre uma história muito engraçada. Como é que mesmo surgiu muito na engraçado. tua? Na minha? Olá. Olá. Então, eu estava deprimida e precisava de resolver o meu assunto. E rapidamente. Não tinha muito tempo para esperar. Andei à procura, naquele sítio do costume, não é? O Sr. Google. E o que é que seria mais rápido do que terapias alternativas? Portanto, seria hipnoterapia. Que seria rápido e eficaz. E fui eu, rapidamente. A correr. Porque é importante dizer que existem vários tipos de terapias, não é? Claro. E existem vários tipos de pessoas também que têm Eu já que tinha ajustar. feito outro tipo de terapias, mas realmente esta foi a que me tirou do buraco. Esta foi a que me foi lá buscar. Isso é o que eu vejo na hipnoterapia. Vão Eu ouvir também, falar eu muito. também ajudei, não é? Tu fizeste todo o trabalho, no fundo, não é? Faço sempre a minha parte. É sempre o teu trabalho. Depois o resto é só ferramentas, no fundo. Exatamente. A premissa é a pessoa querer. Mas Exatamente. era aquilo que nós já falámos várias vezes. Para mim existe uma vida, neste caso uma Diana, antes da hipnoterapia e depois da hipnoterapia. Claro que a Diana é a Diana, ponto final, para quem me conhece, não é? A minha personalidade inconfundível. Claramente. Mas, Uma Mónica antes da mas é hipnoterapia. mas é, Depois. muito, é uma disparidade entre personalidades. Mas olha que agora tocaste numa situação importante. Muitos traços da nossa personalidade têm a ver com as E aquelas nossas vivências, pessoas, não é? o que é que vocês acham Portanto, daquelas pessoas que dizem assim, mas eu sou assim, eu não vou mudar? Eu sou assim, não vou mudar? Eu adoro mudar. Eu É gosto isso. mesmo muito de mudar. Mas espera, durante anos dizia que não gostava da mudança. A mudança para mim metia-me medo. E mete, E ainda mete, e assusta. Não, neste momento eu adoro mudar. Sim. Eu sou, Saíste da tua zona de conforto, não é? E aprendeste. Sim, mas eu gosto de mudar, mas não deixa de me assustar. Não, mas no outro dia vi-me obrigada, não me surge uma palavra melhor, a explicar aos meus filhos que mudar era uma coisa boa. Porque temos uma crença generalizada que mudar é mau. Mas mudar é bom. Eu hoje posso pensar uma coisa e amanhã, porque cresci, porque pensei, porque refleti, porque estudei, posso mudar de opinião. Então, se E eu mudar é de bom. um T0 para um T3 não há de ser melhor? Em princípio. Depende, não mas é? estava só a Se falar fores de sozinha e tiveres Mas que em escapar, princípio será melhor, não é? depende, Isso não é já é? uma mudança. Exato. E há pessoas que realmente não gostam de mudar de casa. Há pessoas que preferem um T1 ou um T3, por exemplo. Eu, por acaso, preferia para limpar. É o que eu estava a dizer. Eu gosto muito de espaço. Eu sou espaçosa, apesar de ter 1,50 m e poucos. Não Mas vou revelar. resumindo, não vou ainda revelar. concluindo, Desculpa. esses traços de personalidade muitas vezes têm a ver mesmo com as nossas vivências e Os nossos experiências traumas. os traumas e as crenças. Tem Portanto, a ver com o não é, background, sim. a personalidade não é uma coisa estanque. E se a pessoa estiver disposta a mudar, se sentir que faz sentido na sua vida mudar para ter melhor qualidade de vida, mais equilíbrio, tudo é possível de ser mudado enquanto personalidade. Nós vamos muda mudando muita ao longo da coisa. vida. Sim, Imagina que nós com 10 anos, em princípio, não temos ataques de pânico. Mas aos 20, eles começam a aparecer. Até podem aparecer aos 15, não é? Mas aparecem. Isto já é uma mudança. Sim. E tratar deles é outra mudança. Eu acredito que mais do que mudar, a palavra que a mim mais sentido faz é o desenvolver, é crescer. Porque muitas vezes a mudança vem associada à resistência à mudança.
eu prefiro olhar para o desenvolver. E efetivamente as minhas características continuam cá, eu continuo a ser a mesma pessoa, mas desenvolvi, cresci e sei lidar com as situações de uma forma diferente. A vida continua e as situações continuam a acontecer. Os meus princípios, os meus valores estão cá na mesma. Sim, e, aliás, a minha maneira de lidar eu com a acho vida é que é que diferente. o que me ajudou muito foi eu a conhecer-me a mim própria. Eu acho que há muita gente que anda aqui perdido sem saber Ainda não me de conheço. si próprio. Nós temos níveis, não é? E há coisas sobre mim que eu sei hoje que não sabia sem a hipnoterapia e que me fazem uma diferença gigante na minha vida. Uma delas é os triggers, não é? O que é que despoleta uma crise de ansiedade? O que é que me provoca uma tristeza profunda? O que é que me provoca, por exemplo, porque é que eu faço, porque é que eu procrastino, não é? Porque é que eu tenho tanta... Eventualmente uma série de coisas que possam aparecer. E isto é... Quando tu te conheces, não é? Além de tu saberes para onde é que queres ir, tu também já sabes aquilo que tu não queres. E isto, por exemplo, no caso da autoestima e da confiança, acho fundamental que as pessoas se conheçam. Porque tu, quando tu não tens autoestima e confiança, se tu não sabes sequer quem tu és, para onde vais, tu vais ao sabor do vento. E às vezes o vento não é bom. Tu não podes gostar de ti, ter uma boa autoestima, se tu não te conheces. Essa é vais outra, gostar não é? do quê? E o pessoal não às é? vezes tem medo, não é? E quanto mais eu me conheço e mudo, Estamos a discordar naquela ponta da mesa. é aceite. Aqui é aceite. A discordância também é aceite. Partilha connosco a tua discordância. Ter uma boa autoestima parte do princípio que tu gostas de ti e das tuas características, certo? Não parte do princípio, é gostar de ti, Mas saberes o teu valor. Tu gostares de ti não quer dizer que tu foste amada? Não estou aí por aí, estou aí pela Não, parte mas do tens Ainda não de estamos conhecer. no fundo, não é? Da questão. Não, estou a partir do princípio em que tens que te conhecer para saberes o teu valor. Lá está, era aí que eu queria chegar. Mas eu gosto de mim, independentemente de me conhecer muito bem ou menos bem. Agora, eu, não é? por acaso, fiquei agora com uma dúvida. Agora Esse não. valor Não, agora que sempre. dizes que É um valor precisamos... intrínseco. Eu sempre tive uma autoestima bastante Mas é alta, preciso assim. tu mensurares esse valor, ou seja, tu precisas de ver que tens esse valor, isso não é uma coisa já intrínseca enquanto ser Não, isso é humano. uma coisa tua. Isso é uma coisa tua. Deveria, não é? Mas há muita gente que não vê este valor. E que não precisa de validação externa. Outra. Sim. Não é? A validação externa é sempre agradável, não é? Mas tu... Depende, há pessoas que não se lidam muito bem com a validação das outras. Exato, não é? isso depois depende da forma. Isso é muito interessante, porque a validação externa muitas vezes vem em forma de elogio. E como é que é a forma que eu aceito ou não aceito o elogio, não é? Para mim foi um processo. E eu preciso da validação externa, mas ela chegava-me em forma de elogio e eu questionava aquele Até que elogio. ponto é que eu estou aberto para aceitar o outro e aquilo que ele tem para me dizer, não é? E seja isso bom ou não. Eu achava, não, a pessoa só está a ser simpática e está a dizer aquilo só porque sim, não é? E eu Não tinha mais nada para dizer questionava hoje. cá dentro, sim, está bem. Ele não tinha mais nada para dizer hoje. Pois, exato, Foi só isto. foi só aquilo. Mas como é que era a tua autoestima? Claro que a minha autoestima precisava de ser trabalhada. Exato, Claro. mas a questão é mesmo essa. Nós Olha, não aceitamos isto- o outro porque não temos a nossa autoestima boa, bem... Ajudem-me. Estou-me a Trabalhada? faltar. Trabalhada, sim, Desenvolvida. pronto, se calhar. Desenvolvida. Trabalhar, a Desenvolvida. autoestima trabalha-se, não é? No outro dia estava com uma paciente e estávamos a falar sobre coisas que ela vê como depreciativas nela, por exemplo. E eu dei-lhe uma ferramenta assim, tipo, experimenta olhar para o espelho. Tu quando olhas para o espelho, há partes da tua cara, não é? Que tu gostas mais do que outras, não é? Por que tu não experimentas olhar para o espelho e dizer, tenho os olhos tão bonitos, gosto dos meus olhos. Em vez de estás a olhar para aquilo que te dá mais... vá que tu não te sentes tão confortável com, começa a validar mais as coisas que tu tens de bonito em ti, porque isso é quase uma mudança na maneira de pensar, é aquela coisa de ver o copo meio cheio. Exato. E é-te mais fácil tu seres mais positiva contigo quando vês uma coisa positiva e continuas não é? Do que estares constantemente. Nós fazemos isto, não é? Nós somos mulheres e isto foi uma coisa que eu achei fundamental ser trazida para aqui, por isso é que foi tão importante eu fazer este podcast convosco. Somos todas mulheres, não é? E sabemos o que é ser mulheres, todas em idades diferentes, com paradigmas diferentes, com histórias de vida diferentes, e encontramos-nos aqui e é sempre uma questão comum, que é a autoestima, a confiança, a maneira como nos foi permitido, não é? Nós desde pequenas vivermos a nossa feminilidade, será assim? Não é? Ou o nosso lado mais feminino, porque isto até alguma fase da minha vida foi uma questão também, o meu lado feminino, não é? Frágil.
não é? A vulnerabilidade. Eu sou filha única, não é? Que para mim era tudo sozinha, sempre, não é? E depois venho de pais também que são fortes e corajosos, não é? Toda a gente falha, toda a gente erra, toda a gente chora, toda a gente sofre. Isto é uma realidade. E nós aceitarmos a minha questão com a vulnerabilidade era, tipo, muito séria. Vocês lembram-se? Todas aqui. O assumir que eu posso ser fraca, eu posso não conseguir fazer isto, eu posso precisar de ajuda. Frágil, não é fraca. Mas era assim que eu via, entendes? E aqui está a diferença da maneira como tu vês a coisa. Ser fraco não é aquela coisa de problemas mentais, é para pessoas. Procurar ajuda terapêutica, não é? É uma questão de pessoas fracas. Há muita Mas gente se que pensa temos assim. problemas nos dentes, vamos ao dentista. Então, Sim, se temos claramente, problemas na mente, não é? podemos procurar Mas terapeutas. eu era aquela pessoa que achava que terapia era para pessoas com problemas. Eu não via a terapia, primeiro, como uma parte do nosso desenvolvimento pessoal, que nos ajudava tanto. E achava que só aqueles que já tinham perdido o controle é que precisavam de terapia. E claramente não é? Se nós conseguimos apanhar o barco antes de perder o controle, acho que faz toda a diferença. Eu fui fazer a formação mesmo por desenvolvimento pessoal. Achava eu. É essa depois pergunta que eu tan, queria tan, pôr tan. aqui. Só, mas também, não é? Mas espera, é essa pergunta que eu quero pôr aqui. Quantas de nós fomos fazer a formação e achávamos que íamos acabar a ser hipnoterapeutas? Eu jamais, Eu lá no jamais, fundo, jamais. no fundo- Aquilo era muito difícil. Eu, para mim, tinha a certeza absoluta que ia ser hipnoterapeuta, portanto, não, fui lá com 200% de certeza. Imagina, como se eu Ok. Não, dissesse foi que eu todo um tinha a processo, foi certeza todo um processo. absoluta, mas que não acreditava nisso. É mais isto. Eu estava Ok. Estás a ver? tão longe, mas tão longe de imaginar que, primeiro, a hipnoterapia era fantástica, bicho. para mim é fantástico, mas eu estava longe de conhecer sequer a palavra hipnoterapia quando ela apareceu na minha vida, O que é isto? que foi assim muito estranho. Depois, hipnose, Galinhas. com uma barra de ferro. Vamos Exatamente. fazer Difícil, tão galinhas. difícil. Será que conseguimos fazer isto? exato, e para contextualizar, a hipnoterapia apareceu na minha vida porque eu trabalho em marketing e foi no sentido, fui abordada para fazer a gestão de marketing do curso, que eu depois acabei por tirar. E foi tudo muito estranho, hipnose. Portanto, todas aquelas crenças que existem, aqueles medos que existem relativamente à hipnose, foi assim o meu balão, dizia Sentiste-os tudo todos. isso. Tac, 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 tac. Dei o benefício da dúvida e então bora lá trabalhar isto, e comecei a perceber o que era a hipnoterapia. E então aquilo começou assim a fazer-se luz, até que houve a palavra mágica, ou o conjunto de palavras mágicas, que foi Perca de peso. a perda de peso. Foi Como aí assim? que fizeste o clique do isto. É Foi. Como engraçado, assim? o que é isso? Conseguimos Sem perder peso em esforço. hipnose? Sem esforço? Sem esforço, Uau! sem dietas. Sem dieta. Sem restrições alimentares, que é outra. Não deixas de comer pão, Nem Foi hambúrgueres, assim. nem batatas nem fritas. gelado, Posso comer gelado? nem bolo de chocolate. E foi Uau! maravilhoso. E então pronto, entrei no processo e ao fim do curso resolvi, espera lá, é isto que eu quero fazer, isto é maravilhoso. Como é que eu posso ter uma ferramenta como esta, ter este conhecimento e não utilizá-la para ajudar as outras pessoas? Não, e depois quando eu descubro isto, dá-me vontade de ir gritar a toda a gente que isto existe. Não, vocês têm que ser salvos, que é uma coisa Mas que eu por parei isso de é que nós fazer. temos um claramente. podcast. Eu Nós também- temos um podcast para Eu poder tinha gritar. a isto. mesma Não. sensação. Eu falo muito, eu tenho esta capacidade de comunicação extra, Mas nós vamos extra, cortar extra. o micro se for preciso. Façam isso. Eu falo muito, portanto, a minha cena de comunicação eu falo, pronto. E perdi-me. A necessidade de gritar a todo mundo, toda a gente deve fazer hipnoterapia. E eu acho que os meus Existe amigos, hipnoterapia. os meus amigos estão cansados de me ouvir. Eles Sim. já não podem mais comigo, nem Até eu, Diana. Isso é normal, não é? Faz Não, parte, faz nós parte. adoramos falar sobre hipnoterapia. Pronto, porque é o assunto do dia para mim, é a transformação. Sim, mas dá do mesmo ano. vontade de dizer a todas as Vamos pessoas. gritar a queria toda a um gente. podcast Tens que uma é fobia, parte de não chatear os consegues meus entrar amigos. dentro do elevador. Eu basicamente Vem, nós ajudamos. Queres melhorar Não, e depois a tua quando eu- quando qualidade vocês- de vida? É hipnoterapia. A tua E qualidade de vida pode ser ajudar, alterada. exato. Queres ser Tens mais feliz, queres estar mais ansiedade. leve, queres estar... Olha, mas, É triste. mas pronto, eu vou dizer o meu contexto, como é que eu vim cá parar. Por favor. Eu estava a ouvir um importante. podcast e de repente começo a ouvir a Maria João, que é a nossa formadora, a falar sobre hipnoterapia e penso, que giro. Primeiro ela tem aquela voz que capta a pessoa, não é? Sim, mas começo a ouvi-la falar e ansiedade, depressão, nanã, e de repente já estou com uma Ana Luísa. Ela diz, infertilidade. As Eu, palavras "Oi, mágicas oi, foram. infertilidade? Isto ajuda na infertilidade? Eu tenho um processo de 5 anos de infertilidade, nunca tinha ouvido falar de hipnoterapia e aquilo fez logo muito sentido. E então, à procura de marcar a consulta, vi logo que estava a ser preparado um curso para o qual
Tentei fingir que não me ia inscrever e que me inscrevi logo, não é? Mas longe de mim ser hipnoterapeuta, eu era enfermeira, eu continuo a ser enfermeira, porque eu acho que a enfermagem é uma coisa que está dentro de nós, não é só uma profissão. Enfermeira para a vida toda, né? Exato. Você sabe dar picas a vida toda. Ai. Vamos conversar sobre isto depois em off. Vai-me bater. Mas basicamente encontrei na hipnoterapia a minha forma de cuidar do outro sem ser através da enfermagem. Eu acho que toda a gente que faz terapia, não é toda a gente que faz terapia, todas nós que somos hipnoterapeutas ou que somos terapeutas, de alguma maneira já éramos terapeutas numa outra parte da nossa vida. Sim. E a enfermagem, Sim. não é? Tu és terapeuta também. Só que enquanto enfermeira estou inserida num contexto social, num contexto hospitalar, no meu caso, com outros profissionais, e às vezes vês de pés e mãos atados pelo contexto. Não tem mais ferramentas naquele Porque contexto. não dá para mais, Mas não é? no meu caso, ver o curso a desenrolar-se à minha frente, eu percebi que as pessoas achavam que eu ia ser continuar a ser enfermeira e que ia levar a ferramenta aos hospitais. Que era excelente. Isso era brutal. Pois, era o que toda a gente queria que eu fizesse durante o Mas curso. eu acho que ainda é um percurso, não é? Social ainda, que tem que ser feito. Por isso é que nós estamos Mas aqui. é assim, tem que começar por algum lado e podemos ser nós. Mas cá não existe, mas É lá fora sim, não desmistificar é? um Não, bocadinho existe isto, não é? em Santa Maria já. Já existe em Santa Maria? Um colega meu que faz, eu não quero cometer erros, mas eu, entretanto, eu lembro-me na altura de falar com o anestesista que trabalhava comigo e ele faz no âmbito dos exames especiais das da gastro, Faz Sem hipnoanalgesia. sedação para a pessoa. fazem com Hipnoanalgesia. hipnoanalgesia. Também não quero exatamente. dar a dizer nada de Mas errado, lá mas acho que fora, no não Norte é? também já fazem. Pronto, mas toda a Lá gente fora, achava que eu tinha que ir para o principalmente nos curso para Estados levar a Unidos, fazem ferramenta muito. para o hospital. A questão é esta. Era muito bom. E de repente, E Tinha pronto, sido e muito quando bom. Mudou a chegámos tua ao vida? final do curso, eu era uma pessoa diferente, com objetivos de vida diferentes, com visões de vida diferentes. Como vocês sabem, a minha frase é o copo meio cheio, não é? Não é? E lá está, decidi ser mesmo só hipnoterapeuta. eu acho que fizeste muito bem. Só hipnoterapeuta. Acho que fizeste muito bem. Todas nós. Bem, então eu vou também partilhar a minha viagem pela hipnoterapia, como é que eu cheguei. Fui tirar um curso de PNL e coaching, porque eu sentia que havia ali um vazio na minha vida, não sabia o que era, na realidade. Eu sabia que eu precisava de mais qualquer coisa. E tive o primeiro contacto com a hipnose nesse curso. Fiquei maravilhada e resolvi pesquisar sobre o que era a hipnoterapia e o que é que podia ser utilizado. Aquelas coisas ficaram assim um bocadinho em stand-by, continuei com a minha profissão de personal trainer e acabei, por coincidência, não é? Por ir dar treino a alguém que... Não há coincidências. Não há coincidências, exatamente. Que em conversa via saber que era uma formadora de hipnoterapia e muito engraçado que eu até já tinha pesquisado precisamente sobre aquele curso que aquela formadora dava, era aquele que eu tinha decidido que ia tirar e portanto foi um passo enquanto me inscrevi e comecei logo também a fazer terapia, que é muito importante. Nós fazemos terapia, enquanto terapeutas também receber terapia. A minha principal preocupação na altura era trabalhar aqui a agressividade com os meus filhos, que era muito reativa, e achei que tinha tido bastante sucesso numa única sessão e, portanto, para mim decidi naquele momento que era aquilo. E tenho muita vontade de dizer a toda a gente, muitas vezes tenho que me controlar, que às vezes até estou na fila do supermercado e apetece-me abordar as pessoas. Não, porque alguém começa a falar sobre um assunto, tu estás ali a ouvir. Eu tenho vontade, sabe sabe que a hipnoterapia podia ajudar. Em situações das mais variadas. Olha, no outro dia estava no supermercado. Com cancro. Agora sou eu, tu não me Desculpa-me. interrompas. Gostei. Vários- Vocês têm que pôr aqui uns cartões vermelhos para mim, Sim, que eu sim, falo sim. muito. Vocês levantam-me o cartão, está bem? Eu calmo Pronto, mas eu imediatamente. estava a dizer que Cartão mesmo em situações de saúde, para além das depressões, das ansiedades, da infertilidade, das perdas de peso, situações mais físicas, como cancros também e outras questões físicas, a hipnoterapia pode ajudar na qualidade de vida e, portanto, Dores de cabeça? dores de cabeça, Tudo. tudo. É assim, Olha, a a dor- hipnoterapia é um mundo. A dor especificamente. foi uma daquelas coisas que me apaixonou logo no curso. Quando eu comecei a perceber a maravilha que era trabalhar as dores crónicas ou agudas com a hipnoterapia, fiquei... Maravilhada. Eu já vos disse que curei as minhas enxaquecas durante o curso. Conseguiste? Sim. Não tinha noção ainda que já tinham... Tu foste uma das pessoas que Eu fiz realizou uma sessão sessão só. para a minha enxaqueca
E eu fiquei maravilhada. É uma daquelas coisas que às vezes me apetece gritar ao mundo: olha, isto tira as dores, tu vais ficar melhor. Ai, desculpa, estou a gritar no microfone. Não, tu nem sequer nunca tiveste dores de cabeça, nunca tiveste enxaqueca. Não, pois nem sei o que é isso. Nem sabes, já nem te lembras da Não, o que é sensação. Não te lembras não é? para não dizer nada. Não. Olha, que eu já. Pronto, portanto, perante isto, é assim, como não ter vontade de partilhar com todas as pessoas, com as que gostamos, com as que não conhecemos, com as que conhecemos, que a hipnoterapia realmente pode ajudar. E, portanto, é assim, entrou derrompante na minha vida e vai continuar. Sim, Cada eu vez também mais acho. profundamente, sim. E com muita vontade. E foi assim. E além de dar terapia às outras pessoas, hei de fazer terapia para mim até o Sim, resto sim, da sim, minha sim. vida, com certeza. Muito E importante. depois a parte mais gira é que nós achamos que vamos resolver uma questão, não é? E a lista aumenta. A lista está sempre a aumentar. Ainda que a qualidade de vida vá Porque melhorando, tu mas há ganhas sempre uma qualquer coisinha. consciência sobre ti de uma outra maneira, não é? E quando aquela questão que estava ali é eliminada, tu tens tempo e oportunidade para ver uma outra que ali está para ser resolvida. Eu acho que nós melhorarmos-nos a nós próprios sempre, para mim, Mas eu acho que um nós, como objetivo. terapeutas, os nossos pacientes vão-nos trazendo questões. Eu acho que os nossos Nossas. pacientes nos ajudam muito a curar muitas questões que nós tínhamos. Eu acho que nenhum paciente vem por acaso, nem aquele que vem, nem o que não volta, que seja. Aquilo acontece sempre por alguma razão, eu acho. Há pouco, já falámos aí numa conversa, estávamos a conversar todas sobre aquelas pessoas que vocês acham que vão um bocadinho só à experiência. Eu acho que ninguém vai por acaso. Nem que seja porque naquele momento aquela pessoa talvez precisasse despertar um lado dela que ainda não estava completamente ao descoberto e que vai para casa e que vai pensar sobre isso e que de repente pensa, estou preparado para isto, não estou preparado para isto, mas Eu toma acho- consciência, não é? Às vezes pode não estar preparado naquela altura e depois dessa experiência, dali a uns meses, ok, já estou, Mas já tomar sei o que é que consciência- é. Eu acho que é isto, é a tomada de consciência. A pessoa vai, mesmo que vá sem saber muito bem ao que vai, porque acontece, Acontece aqueles que querem só experimentar. Sim. tem assim Uma a parte consciência delas de que realmente há ali qualquer coisa há que qualquer diz. coisa que despertou. E eu acho que esse primeiro passo é fundamental. Porque seja depois para continuar ou não, ou seja contínuo naquele tempo, naquele período de tempo, ou que faça uma sessão e volte daqui a não sei quanto tempo, porque precisa de Assentar digerir a ideias, coisa, não é? Sim. Aliás, porque quando vamos fazer uma sessão, não é? Temos que saber alguma coisa sobre a pessoa. Temos que saber Vamos- como é que funciona uma sessão. Isto Vamos é ter que importante. conversar com ela. Conta-nos aqui a nós. Vamos ter que saber sobre a vida dela. Como é que foi a infância. Quem foram os cuidadores. Que tipo de problemas de saúde tem, se é que tem. E depois a seguir passamos para um estado de relaxamento, que é aquele estado que toda a gente tem muito medo, que acha que vai fazer de galinha e que vai perder o controle e que não existe. E até fazemos listas de supermercado, se for preciso, na cabeça. Porque temos capacidade para fazer tudo, na realidade. Qual é a sensação que vocês podem explicar a uma pessoa que nunca tenha feito? É quando conduzo do ponto A para o ponto B e não me lembro de lá ter chegado. É aqui que claramente a pessoa está numa hipnose. Mas eu estou a dizer a sensação. Eu tenho muitos pacientes que me dizem, parece que estava tipo a flutuar. Eu também tenho É, várias eu pessoas fico que mesmo relaxada. É aquele relaxamento que é quando tu estás quase a adormecer, mas ainda estás ali a acabadinha de processar acordar, as sim. tuas ideias, não é? Ainda está ali coisa acontecendo, estás a processar o dia. Este é o estado de relaxamento. Eu estou sempre muito ativa, mesmo em hipnose. Uhum. Sim, há uma parte de nós está sempre focada, é uma atenção focada naquilo que o terapeuta está a dizer, não é? Mas que de alguma forma conseguimos relaxar o suficiente para que estejamos mais aqui abertos para que se consiga aceder àquilo que se foi decidido ser No trabalhado. subconsciente. Sim. Mas só para acabar com esta... Para Isso é desmistificar, trabalhado aquilo que a pessoa quer, para não é? desmistificar, as pessoas têm noção do que dizem. Sim, são tão Toda, conscientes ok. durante Toda. o processo. Não fazem nada que não queiram fazer. Não, Portanto, Não dizem porque nada que não queiram dizer. não. Vão-se Não lembrar partilham tudo. Vão-se lembrar de tudo. Mais mitos que vocês se lembrem assim. Não voltam do estado hipnótico. Voltam sempre. Sim, não Já adormecem não têm sempre. acordam, vamos não deitar acordam. todos. Há, por exemplo, as situações das sessões online que as pessoas realmente têm medo se acontecer alguma coisa com a exemplo. ligação. Têm medo que se nós não dermos, digamos, a indicação para que a pessoa volte ao estado de alerta, que possam ficar em estado Consciente, hipnótico. não é? Não acontece. A pessoa sai do estado hipnótico, naturalmente, o terapeuta cala-se, a pessoa percebe, porque tem uma parte consciente sempre, percebe que o terapeuta se calou, ou que alguma coisa deve ter acontecido, abre os olhos e está tudo bem, não é essa questão. Né? Aliás, há uma questão sobre as sessões online, que eu também tinha. As sessões online são tão, Tão eficazes online quanto- são tão quanto as eficazes como as presenciais. Porque há aquele mito também de temos que tocar nas pessoas. Eu não toco presencialmente nós não no tocamos online. nas tocamos a pessoas. ninguém, não. Não há toques. Eu durante um ano e meio fiz sessões online e correu sempre tudo muito bem. Ninguém tocou online? Não. Ninguém tocou online.
Ainda bem, correu tudo bem então. Não, ninguém toca em ninguém. Porque, aliás, isto é muito importante, o não tocar nas pessoas. Há pessoas que têm questões de toque. Isto é fundamental falar. Há pessoas que têm questões com tudo. Pronto. Há pessoas, Há as pessoas têm questões para questões. tudo. As pessoas têm questões, ponto final. Vamos fazer. Parece Todos a nós temos filosofia isto, não é? questões. Por isso é que existe a terapia também, não é? Estamos cá nós, para desmistificar isto. Olha, muito obrigada. Nós vamos quase aqui na reta do fim. Querem deixar aqui mais alguma coisa que acharam que é importante as pessoas saberem sobre a hipnoterapia que não fazem ideia? Que nós possamos ter-nos esquecido, coisas Que importantes. não estão a dormir, por exemplo. Há muita As pessoas ideia, não lá está, adormecem. que as pessoas podem adormecer, mas estar em estado hipnótico não é estar a dormir. As pessoas adormecem em virtude do estado de relaxamento profundo. Exato. É porque Sim, precisam. porque às vezes precisam de um relaxamento. É porque e precisam. precisam descansar. Também é importante dizer que este estado de relaxamento profundo é profundo assim, lá está. É aquele lusco-fusco, aquela sensação de quando estamos quase a adormecer. Na realidade ele não é assim tão profundo e por isso há uma parte de nós que está sempre consciente do sítio onde nós estamos. Ai, adorei. Pronto. Tenho muitos pacientes que me dizem Foi que, que o estado de relaxamento foi um descanso que precisavam. Que estavam a precisar. Precisavam. Eu ouço às vezes, senti-me, parecia que estava a levitar, olha, foi tão bom, parece que não tinha... outra coisa, não sentia o peso do corpo. Do corpo, sim. Isso também tem esse feedback muitas vezes, que é a sensação de levitar. leveza. Exato. E quando despertam, não é? Depois no final da sessão em debriefing, é uma das coisas que dizem muitas vezes, é uma sensação de leveza. Uau! Também acho que é Tranquilidade, importante explicar às pessoas que não há sofrimento. Sim. Não há voltar a uma situação que tenha sido traumática e sentir tudo outra vez. Não existe. É porque nós não estamos permitimos. lá. É assim, não é o terapeuta que faz o trabalho pelo paciente, não é? Isto é importante ser Sim, dito. sim, o terapeuta Depende funciona de nós, como um guia. nós pessoas tratarmos. Mas é quase, sim, é quase um... Mas imagina que houve uma situação muito traumática na tua vida. Nós não voltamos a deixar de sentir da mesma forma como quando aquilo aconteceu. Não sei se Temos tu o percebes. cuidado de fazer ver as coisas com outro prisma. Sim, para não sim, sim. sentir. Enquanto terapeuta que nós lá estamos, nós somos o veículo, não é? Nós estamos só a ajudar a conduzir e a ajudar também naquelas situações em que é necessário, efetivamente, retirar a pessoa daquela cena em que se está a ver, não é? Ou não deixar sentir da Ou não mesma- deixar sentir da dor. forma como- Ponto. Sim. Não existe essa questão. Que mais, meus amores? Vocês estão a falar já das nossas memórias e nós não passamos por esse ponto Sim, de nós partida. Nós estamos só a levantar um perdemos. Nós não véu. passamos por esse ponto de partida É que só se para calhar criar teríamos de deixar aqui. para outra... Curioso para um próximo podcast. Gostei muito deste bocadinho, minhas queridas. Como gosto sempre, vamos fazer mais com certeza e vamos agradecer a quem nos ouviu também, quem teve a amabilidade de nos ouvir e espero que tenham gostado. E obrigada a vocês e Então, até já. o próximo Obrigada. episódio. Obrigada. Beijinho, beijinho. Beijinhos.